Atenção, senhoras e senhores. Atenção, senhoras e senhores. Está começando agora o primeiro Masterclass da AFIA Paraíba. E hoje, em especial, o Choque Masterclass. E agora, com vocês, a professora Maria do Socorro. Médica intitulada otorrinolaringologista, diretora e instrutora dos cursos de PHTLS, ATLS e Stop the Black pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Apaixonada por sangue, protocolos de atendimento pré-hospitalar. E para acrescentar e formar a nossa dupla de vampiros, gostaria de chamar agora que nós possamos receber com muito carinho o professor Luiz Renato Custel. Médico emergencista pela Abramed, supervisor da área de medicina de emergência do internato da AFIA Paraíba, coordenador da disciplina de habilidades médicas do sexto período e um entusiasta das metodologias ativas de ensino. Gostaria de pedir agora uma salva de palmas para essa dupla de vampiros que inaugura o Intermai Hall com muito sangue e aprendizado pessoal. Muito boa tarde, doutora Socorro Vampiro. Como você está? Boa tarde, doutor Luiz Vampiro. Eu estou muito bem, sentindo muito cheiro de sangue. E você? Também. Doutor Luiz Vampiro, quanto de sangue a gente precisa perder para entrar em choque? Doutora Vampiro, basta saber o que vem a ser um choque, pelo menos. O que é o choque? Pois bem, o choque é uma incapacidade do sistema circulatório em atender a perfusão e a oxigenação dos tecidos. Nesse caso, ela vai estar inadequada. A gente sabe que no sangue tem as hemácias, e é das hemácias que levam o oxigênio para todas as partes do corpo. Sem elas, a nossa vida não seria possível. Mas me fala, doutor Vampiro, quanto de sangue a gente pode perder para entrar em choque? Considerando o peso dessa pessoa aqui na frente sentada, seu sangue é bom, querida. Basicamente, a quantidade que tem nessa jarra, 750 ml, é o suficiente para uma pessoa entrar em choque hemorrágico. Mas, enquanto a gente degusta e brinda, vamos ver uma cena onde nossos amigos conseguem realizar muito bem essa brincadeira de choque hemorrágico. Não impedirão minha vingança. Doravante em meu pensamento só haverá sangue. Se devo matá-lo, eu o farei.
sentindo o cheiro de sangue. Nossa, eu vejo sangue. O que aconteceu? Precisamos de ajuda. Por favor, ajuda. Os vampiros também precisam do SAMU. Chama o SAMU. Os vampiros também chamam o SAMU. SAMU, venha nos ajudar. O médico socorrista, o médico do SAMU. O que você vai fazer com ela agora, doutor? Determina a segurança da cena, mecanismo Sim. de injúria. A Ótimo. gente viu, só tem um paciente. EPI, eu vejo 2 sítios de sangramento, Muito um no bom. pescoço, na região da carótida, Sim. e um pulso no membro superior esquerdo. Eu vou aplicar o protocolo de controle de hemorragias, vou usar uma compressa curativo hemostático. Curativo hemostático, ele é feito com uma substância chamada caulin, entra em contato com o fator 11 da cascata de coagulação e acelera o processo de hemostasia. Vamos lá, doutor. Não está decorado, não. Tá colocando aí, fazendo curativo compressivo, com material hemostático na região cervical. Conseguiu controlar? Consegui. Ótimo. Vamos lá para o outro sítio. No segundo sítio, eu posso fazer o preenchimento da ferida Certo. e também com curativo hemostático, que acelera o processo de coagulação através da cerâmica chamada caulin. Depois do preenchimento, eu aplico a pressão direta ou a compressão direta. Conseguiu? Não consegui. Qual o próximo passo, doutor? O uso do tourniquet. Boa. Você vai aplicar agora, usando o torniquete. O uso do tourniquet deve ser feito 5 a 7 centímetros acima da lesão ou simplesmente alto e apertado. Boa. Qual o tipo de torniquete, doutor? Tourniquet chamado CAT, Combat Application Tourniquet. Muito bom. E aí? Conseguiu conter? Paramos o sangramento. Boa! Muito bom! Uma salva de palmas para o nosso atendimento, a equipe aqui dos figurinos. Muito bom, obrigada. Sem sangue. E vamos agora dar início à nossa primeira aula do Masterclass, o atendimento ao choque no ambiente pré-hospitalar, que foi esse contexto aqui que o nosso amigo ele já demonstrou para vocês. Informo que a nossa aula ela está baseada em cima dos protocolos do PHTLS da 10ª edição, que é a última edição. O PHTLS ele dita as normas mundiais no atendimento ao paciente politraumatizado no ambiente pré-hospitalar. E assim a aula será baseada através desse texto. Esta doente está em choque, pessoal, pelo mecanismo de trauma que vocês viram e pela aparência dela na foto. Esta doente, ela está claramente com sinais de hipoperfusão cerebral. A gente sabe que o cérebro é uma das regiões, é um dos órgãos mais sensíveis e que sofrem com a falta de perfusão sanguínea. A falta de perfusão significa a chegada inadequada de oxigênio nessa região. E a primeira coisa que acontece com o paciente sem perfusão cerebral é alterar o nível de consciência. Ele inicia com um quadro de ansiedade, confusão, mas a nossa paciente aqui ela já está mostrando claramente que o sangue que ela perdeu na injúria traumática está fazendo falta para ela, que ela já está aí encaminhando para a perda de consciência. Por que o tempo é importante? Em se tratando do choque hemorrágico, que é a principal causa de choque nos pacientes traumatizados, a gente sempre tem que ter essa associação. Sabemos que tem vários tipos de choque, mas no paciente traumatizado, a principal causa é o choque hemorrágico.
é a perda sanguínea, que foi o que a gente viu nessa injúria com o Gandinha no filme. Então, se a gente não contiver essa perda sanguínea, esse paciente ele vai perder o sangue, esse estado de choque ele vai evoluindo para um choque descompensado e rapidamente ela entrará naquele quarteto letal da morte. Então, o tempo é importante e os estudos atuais mostram que conter uma hemorragia exsanguinante está acima do ABCDE tradicional que vocês já conhecem. Então, hoje, o que é praticado é o XABCDE, porque uma hemorragia exsanguinante mata muito mais rápido do que um problema da letra A. O tempo é importante e cada hemácia também. A gente precisa se preocupar em estancar esse sangramento para progredir com o atendimento. E qual é a prioridade de uma hemorragia externa? Estancar esse local de ferimento. A gente precisa primeiro identificar. Para identificar, a gente tem que procurar. Quando a gente vai atender um paciente vítima de trauma, por mais que a gente não saiba o que foi que aconteceu, mas quando a gente recebe esse paciente, a gente tem que procurar fontes de sangramento para assim interromper esse processo e manter essas hemácias dentro da corrente sanguínea. O que é que a gente tem que fazer? Parar com o sangramento, o Stop the Bleed, que existe um programa do Colégio Americano de Cirurgiões, onde propicia os tipos de estancamento de hemorragia e realmente é uma preocupação mundial hoje, porque a gente sabe o quanto que mata os pacientes vítimas de trauma. Como é que vai ser esse sangramento? O que foi que a gente viu aí? O nosso médico do SAMU, tão querido, que tem expertise nessa área de atendimento, ele fez a letrinha X do ABCDE. E o que é que nós temos? Ah, professora, mas o sangramento não seria na letra C? Sim, o sangramento continua sendo na letra C, mas o X é para chamar a atenção para aqueles sangramentos exsanguinantes, aqueles sangramentos importantes, como vocês viram no vídeo inicial. Esse sangramento ele é prioritário e ele vem acima do XABCDE. Então, como é que é feito esse protocolo de controle de hemorragia? Primeira coisa que a gente deve fazer é identificar o ponto de sangramento. Claro, isso antes, tendo a segurança da cena, o EPI, isso já passou nessa etapa e agora eu já estou com o paciente de forma segura e protegida. Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma compressão manual direta. Como é que eu faço? Eu posso utilizar gases, eu posso utilizar ataduras e aí eu faço essa compressão durante um período. Se eu perceber que a minha gase está muito encharcada, muito molhada ou está pingando, eu preciso rever outra estratégia de conter esse sangramento, que seria uma atadura compressiva. Se eu não tiver nenhum material comercializado, como a bandagem israelense, eu posso utilizar aquelas ataduras mesmo de imobilização, ou mesmo aquelas faixas elásticas que o pessoal da ortopedia utiliza para conter em cima da gase ou da compressa que eu resolvi utilizar. Um ponto importante: uma vez colocado a gase ou a compressa, não é para eu ficar retirando para trocar por uma sequinha. A primeira sempre fica aderida aos ferimentos, porque senão eu vou deslocar o coágulo e o processo da coagulação vai iniciar desde do zero. Então eu mantenho aquela gase por cima e vou trocando aquelas que estão mais soltas. Após essa gase ou a compressa, eu coloco a faixa ou a atadura por cima. O sangramento controlou? Se controlou, eu levo meu paciente para o hospital. E se a resposta for não, se o sangramento, mesmo fazendo essa compressão, a atadura, ele não controlou, aí eu vou ter outra pergunta: é em tronco ou é em membros?
Se for em membros, que foi o caso da nossa paciente, que foi numa extremidade, no membro superior esquerdo, aí eu tenho a opção de utilizar o torniquete. Como funciona inicialmente a pressão direta? No mercado existem alguns tipos de gases hoje, não é muito a nossa realidade, infelizmente, mas essas gases, elas contêm algum material hemostático que ela acelera o processo de coagulação e assim favorece o controle do sangramento. Tem várias comercializadas, né? Essa daqui é do tipo Gauss, que tem agentes hemostáticos nela, mas se você tiver no seu serviço, no seu trabalho e não tiver essa gás, você pode utilizar uma compressa simples. A diferença é que, para que eu consiga parar aquela compressão, eu preciso passar pelo menos 10 minutos fazendo uma pressão em cima do ferimento. Ah, professora, mas por que 10 minutos? Exatamente porque 10 minutos está relacionado ao tempo de coagulação normal nosso, que varia de 8 a 10 minutos, e assim a gente mantém essa compressão. Agora, se eu escolher, ou se eu tenho o material hemostático em mãos, esse tempo ele encurta para 3 minutos, tá? Então, se não estiver usando o material hemostático, eu preciso passar 10 minutos comprimindo para eu considerar que esse método foi ineficaz. Aqui tem a bandagem israelense, uma demonstração para vocês. Essa bandagem também ela é comercializada, já existe há um bom tempo no mercado. Essa bandagem ela tem esse dispositivo plástico, de forma que você vai conseguir passar a bandagem e vai fixar para aumentar a pressão no ponto sangrante. Considere a aplicação da figura lá em cima, passando para a direita e fazendo um zigue-zague. Então, ele lá fez a volta, passou a gaze dentro daquela parte plástica, depois fez o movimento inverso, passou por cima e no final tem uma haste que vai prender e vai manter a compressão, deixando a aplicação mais firme. Aqui tem uma observação em relação aos objetos empalados, que também sangram e podem sangrar bastante. A aplicação da pressão ela deve ser realizada e, logicamente, não pode ser em cima do objeto, vai ser na lateral. Você vai realizar também um curativo, porque sabemos que cada hemácia ela é importante, ela não pode ser desperdiçada. E esses objetos empalados, eles não devem ser removidos em momento algum. Desde o pré-hospitalar, no intra, esse objeto ele só vai ser removido em centro cirúrgico. Você vai deixar como está, fazer uma boa imobilização. Se você for remover, você pode estar desbloqueando um sangramento maior, ou mesmo no retorno lacerar um vaso mais importante e piorar a situação do paciente. E se o sangramento ele for de extremidade, não controlado, que foi o caso da Vandinha, eu lanço mão do torniquete. Tem vários tipos de torniquetes no mercado. O que mais a gente consegue ter acesso é o CAT. Esses torniquetes eles já são utilizados durante muitos anos no ambiente de guerra, nos ambientes militares, e ele veio para o ambiente civil após diversos trabalhos mostrarem vantagens e aumento de sobrevida em pacientes com sangramentos graves. Então esse dispositivo ele está disponível, para ser usado tanto por profissionais como não profissionais. É um dispositivo que deve estar de fácil acesso ao ambiente de policiais, que geralmente é onde eles têm acesso primeiramente ali ao paciente, e nós também temos o dever de saber utilizar. Não é difícil, vocês podem encontrar dessa forma no mercado e com cores diferentes. Essas cores, elas têm relação com o tipo que eles são iguais, só muda a cor, sendo que o preto é o que é normalmente utilizado,
O laranja é também utilizado, mas ele é para mostrar que está diante de uma situação de emergência, para ele ficar de fato à mostra. Quando esse paciente chegar no ambiente hospitalar, precisa ser visto que o paciente está com torniquete. E o azul, ele é para ser utilizado em treinamentos. Entretanto, se vocês tiverem uma situação que precise utilizar o torniquete, não vai deixar de usar porque você está com um azul na mão. Mas vocês podem encontrar diversas cores tendo essa legenda. Sangramento de extremidade não controlado, por exemplo, uma amputação traumática, que foi o que aconteceu com o Feioso, também deve utilizar o torniquete, e aí pularia aquela etapa da compressão direta. Você usa o torniquete e cobre o ferimento com gás e com alguma compressa. Aqui está o protocolo de aplicação. Aplique o torniquete na altura da virilha, para a extremidade inferior, ou na axila para a extremidade superior. Não é difícil, pessoal. Faz a colocação, aplicar uma força suficiente para bloquear o fluxo arterial, porque se a gente não bloquear o fluxo arterial, esse sangramento vai persistir. E aí, vocês, em seguida, devem fixar no lugar. Vejam que ele tem uma hastezinha preta, vai dar uma volta, normalmente com 2 voltas de 180, você consegue ocluir bem. Se você pode estar pensando, e se mesmo usando o torniquete ainda persistir o sangramento, a resposta é utilizar outro torniquete. É importante que seja escrito o horário de aplicação desse torniquete. Veja nesta legenda TQ 16:35, quer dizer que o torniquete foi aplicado às 16:35, deve ser colocado naquela partezinha branca onde está identificado o tempo. Deixe descoberto o torniquete, ele é para estar à mostra, exatamente para as pessoas perceberem que tem um membro ali que está com o fluxo sanguíneo interrompido e que precisa ser atendido rapidamente. E considerar um segundo, como eu já falei para vocês. Após conter o sangramento, que foi da letrinha X, esse paciente ele deve ser transportado ao hospital apropriado. Lembrando que o hospital apropriado não é o mais próximo. O hospital apropriado é aquele que consegue oferecer o tratamento definitivo daquele doente. Então, se eu passo próximo a um hospital primário ou secundário, onde meu paciente precisa de um cirurgião vascular, não faz sentido eu perder tempo lá. Eu preciso seguir para um centro de trauma. E assim, realizar a sequência e o atendimento agora com o ABCDE. Após a aplicação e o atendimento, é importante a comunicação da central de atendimento com o hospital receptor para passar o caso e, inclusive, avisar que o paciente está usando um torniquete. E, além disso, a gente não pode deixar Vandinha sentindo dor, porque torniquete dói. Há uma oclusão arterial, mas também há uma compressão de nervos e a gente precisa ter essa atenção de fazer uma boa analgesia para o nosso paciente. Eu gosto dessa frase do PHTLS, onde o destino dos feridos está nas mãos de quem aplica o primeiro curativo. Então, se a gente identificar, se a gente realizar um bom atendimento, primeiramente, a gente consegue mudar o destino daquele paciente. Veja como nós somos importantes na vida deles. Bom, aqui eu estou vendo sangue, doutor Vampiro. E quando não se vê o sangue, doutora Vampiro? Ver o sangue é muito fácil. Verdade. Ver o sangue todo mundo vê. Fazer algo quando se vê o sangue, é evidente que alguém vai fazer alguma coisa. E quando a gente não se vê o sangue, o que é que a gente faz? Sente os cheiros. Sinto os cheiros. Para isso, vamos ver uma cena em que pode ser que haja cheiro de sangue. Apareceu a Margarida, né? Tá legal, eu não quero problemas. Melhor a gente ficar em paz. Aliás, até te devolvo o celular e fica de boa.
Aprende rápido, Paulo. Aprende rápido. Muito bem. Em compensação, a garota tá metendo o nariz onde não deve. Ajuda, por favor. Ajuda, que tem algum emergencista de plantão. Emergencista. Não falei cirurgião. Emergencista. Tem alguém, algum plantonista? O que foi que aconteceu? Sou eu. Paciente, 29 anos, apenado, levou um murro no bucho. Enfermeira, dá uma olhada aí nos sinais vitais dele aí. Vê o que é que ele tem. Bom. Tô vendo aqui que tá tudo bem, né? Foi só um motivo pra sair, foi? Do presídio? Esse pessoal só quer um pezinho pra sair da cadeia. Frequência cardíaca boa, não tem febre, saturação diminuindo. Enfermeira, dá uma de pirona e pode mandar. Negativo, mocinho. Negativo como? Doutor George, tudo bem? Professor Luiz Vampiro, estou aqui para lhe ensinar a reconhecer precocemente um choque hemorrágico. Quando se vê o sangue é muito fácil, mas quando não se vê. Aposto que você, que está na plateia, também mandaria para casa esse paciente. Frequência cardíaca, 110. Saturando bem. Apenado. Uma dor abdominal. Pois bem, doutor. Os protocolos urgem cheiro de sangue. E o mais específico, o mais com cheiro de sangue e precoce, chama-se choque index. Pois bem, o choque index seria dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Não vejo sangue, doutor, aqui. Não precisa ver, basta sentir o cheiro. Podemos fazer o seguinte. Nessa divisão de conta, a gente sabe de que o choque index, ele quando for maior que 0,5, de 0,5 a 0,7 é o valor normal, mas acima de 0,7 o paciente já encontra-se em choque. Muito bem, professor. O choque index, ele tem uma sensibilidade de 68% e uma especificidade de 84%. Uma revisão sistemática demonstrou isso em 2023. Ele pode ser aplicado já no trauma, com os valores de 0,5 a 0,7, no ambiente pré-hospitalar, em choques ocultos acima de 0,7, já se considera um paciente que tem um choque instalado. A previsibilidade de rotura numa gestação ectópica, no valores de 0,85, já se pode ser acionado como um choque hemorrágico. E há estudos com relação à TEP e há relação de estudos com relação ao TEP, ao tromboembolismo pulmonar. É claro que existe uma alimentação para isso. Pacientes que usam marca-passo, fazem uso de medicações, pacientes muito idosos que têm uma descompensação das suas fisiologias, pode estar alterado. Esse choque índice pode não ser fidedigno. Mas para todos os restantes, choque index seria o cheiro do protocolo mais precoce. Inclusive, essas idades aqui, podem ser alteradas. A gente sabe que crianças são um pouco mais taquicárdicas por natureza, né? E isso também altera o nosso choque index. Por exemplo, crianças de 4 a 6 anos, consideramos normal um choque index de 1,22. Muito bem, doutor George. Vem aqui que eu vou lhe ensinar. Temos esse paciente com 110 de frequência cardíaca. Não, ele não está ansioso. Ele está sentindo dor, mas ele está chocado. A pressão sistólica desse paciente está em 103. Se a gente fazer um choque index deste paciente
com certeza é maior que 1. E o paciente está chocado. Não se choque com a notícia, meu querido. Esse índice de choque, Dr. Samu, era para ter feito inclusive no pré-hospitalar. Podemos reconhecer os sinais de choque precoce, muito mais precoce, em que você imagina. Ah, professor, mas e os sinais evidentes de choque? Palidez mucocutânea como a minha? Quanto de sangue eu tenho que perder para ficar com uma palidez como a minha? Que sede de sangue. Mas e o turgor da pele? E o tempo de enchimento capilar? Sim, vai estar alterado. Tudo vai estar alterado. Mas há sinais mais precoces, considerando-se choque oculto. Pois é, há quem diga e esteja pensando na plateia que um hemograma resolveria um sinal vital, ou resolveria uma identificação de um choque oculto precoce. Não é. Há indícios cientificamente comprovados, recentes, com grau de evidência elevado, de que se você pedir uma hemoglobina, uma hemograma, para um paciente com suspeita de choque hemorrágico precoce, você mandará ele para casa, porque ainda não deu tempo de alterar um exame de sangue. Há mecanismos compensatórios que não deixam, a princípio, o paciente demonstrar no seu exame de sangue. Não erre. Faça o choque index. Não peça hemograma. Muito bem, mas, doutora Socorro, e a classificação do ATLS? Pois é, doutor Luiz Vampiro. Eu vejo uma tabela que o nosso manual do ATLS, que dita as normas de atendimento ao politraumatizado no ambiente intra-hospitalar. Ele sugere essa tabela, é uma tabela fisiológica que mostra as repercussões da hemorragia baseado nos sinais vitais do paciente. Olha o que nós estamos vendo. Ele separa esses sinais vitais em 4 classes. Ele analisa esses sinais vitais e encaixa os pacientes, os perfis de pacientes, em 4 classes diferentes. Mas se a gente for ver a classificação grau 1, com 15% da volemia corporal, como se tivesse perdido mais ou menos uma garrafa de jarra de sangue, a frequência cardíaca está normal, a pressão arterial normal, pulso normal, tudo normal, tudo normal. Como é que eu vou reconhecer precocemente um choque hemorrágico? Por isso, doutor Luiz, que é errado pensar que choque é igual a hipotensão. Veja qual é a classificação que o paciente vai apresentar a hipotensão. Vamos lá, ali, na pressão arterial, só no classe 3. Ele já passou pela classe 1, classe 2, está em choque e ele não está em hipotensão. A hipotensão, associar o choque, não está correto. E um outro ponto importante, a gente não pode olhar apenas um dado, só a pressão arterial, só a pressão, a frequência cardíaca, isso está errado. E essa classificação, ela é importante para guiar o tratamento inicial e, sobretudo, indicar ou não a necessidade de transfusão sanguínea. Muito bem, doutora Socorro Vampiro, já que nós temos um sinal precoce de choque hemorrágico, o que eu devo fazer? Se eu tenho um sinal precoce de choque hemorrágico, eu simplesmente tenho um pensamento e uma atitude. Para o nosso pensamento, vamos combinar um novo protocolo, chamado MIST, em que penso no M de mecanismo de trauma, penso no mecanismo de trauma que nosso paciente apenado sofreu. Um soco no bucho? Não. Um trauma contundente na região epigástrica. Muito bem. Qual seria uma possível injúria de um soco no bucho? Quais são os sinais vitais? Quais os protocolos que me dizem que esse paciente tem cheiro de sangue? Muito bem. Já que eu penso nisso, vou realizando minha atitude com o ABCD do trauma.
Não tenho sangramento evidente, mas posso pensar, a via aérea desse paciente está inundada de sangue, ele está dispneico, ele está com falta de ar, ele está reclamando de dor. Está. Ele está falando com você, ele está reclamando de dor. Se ele reclama de dor, é obviamente que esse A está tudo ok. Ou não está, doutor George? O B, a oxigenação. Como é que um paciente chocado com déficit de sangue vai carregar oxigênio se não tem hemoglobina suficiente? Ou se a hemoglobina dele está indo embora? Só a oferta de oxigênio não vai resolver. Principalmente você pode encontrar uma situação muito complicada num choque obstrutivo. O que vem a ser isso, professor? Em que o sangue esteja acumulado em alguma das cavidades. Um pneumotórax ou um hemotórax maciço pode mascarar muitos dos sinais vitais. Cuidado, cavidades dos organismos também escondem, o abdômen também esconde o sangue. Claro que se pensando na letra C, eu vou pensar na pressão arterial do paciente, mas eu tenho que intervir sobre a hidratação do meu paciente. E como é que eu começo? Calma, então. Se o paciente está em choque, vamos hidratá-lo. Parabéns! Uma salva de palmas ao Dr. João. Meu querido, nós vamos hidratar com o quê? Por favor. Soro de 20 a 30 ml por quilo. Lembre-se de não ultrapassar 1000 ml por paciente. Muito bem. O ATLS nos traz que o limite de soro para infundir no paciente para hidratação venosa seria ou soro ring lactato ou soro fisiológico. Lembrando que alguns pacientes com acidose devemos ter cautela com o soro fisiológico para não ocasionar uma acidose. De 50 a 60 milímetros de mercúrio. Muito bem, não devemos ultrapassar. O Dr. Jorge já acertou de primeira que a gente precisa realmente iniciar essa hidratação. E os enfermeiros já fizeram, parabéns. Mas temos que reavaliar esse paciente. Reavaliem. Novamente, os sinais vitais. Os sinais vitais, enfermeiro. Você achou que ele ia melhorar com o soro? Claro que não. O paciente subiu apenas 10 pontinhos na frequência cardíaca. Isso nos vai trazer muita coisa. Mas, professor, a pressão dele não está baixa. A pressão sistólica dele está direitinho. A PAM dele está boa, está em 76. Mas eu sinto o cheiro de sangue. 120 de frequência cardíaca. Com o choque índice aumentado, nos trazem informações relevantes para a abertura de protocolo de transfusão maciça. O que, professor? É isso mesmo? Claro! Vou lhe demonstrar cientificamente que não estamos falando apenas falácias. Calculando o choque índice desse paciente, é evidente que está com mais de 1. Podem ter sinais neurológicos desse paciente que podem se confundir. O exame neurológico nessa papa é muito importante. Além da confusão mental que o paciente pode apresentar com a perca sanguínea, cabeça também é um local para esconder sangue. Cuidado. O E de exposição também deve ser verificado para que a gente consiga controlar a temperatura desse paciente. A gente sabe que a hipotermia hoje ela mata. A hipotermia ela faz parte de um dos pilares da morte. A hipotermia, quando ela é instalada, a própria fisiopatologia do trauma faz com que se percam essa temperatura nas células, há uma desnaturalização das enzimas e há um hipofuncionamento celular. Isso gera a morte.
uma acidose, uma coagulopatia, uma hipotermia e um consumo de cálcio pela nossa cascata de coagulação podem trazer o paciente à morte. Muito bem, por que se nós abrirmos um protocolo de transfusão maciça, o paciente pode piorar de seu cálcio? Na bolsa de sangue existe citrato. E esse citrato faz uma quelação com o cálcio. E esse cálcio pode ser baixado. O cálcio pode diminuir. E a hipocalcemia, há um hipofuncionamento celular, fazendo com que o paciente caminhe para a morte. O índice de choque, como vimos, como preditor de transfusão maciça e mortalidades em pacientes traumatizados. Há uma revisão sistemática em 2023 sobre cuidados críticos, que já indicam o protocolo de transfusão maciça em situações com um choque index aumentado e um ABC score. Professor, mas será que esse paciente realmente vai precisar de sangue com todos aqueles sinais vitais? Vamos utilizar o ABC score. O ABC score é outro score de choque hemorrágico, é um outro choque, é outro sinal precoce de choque, em que vai indicar, em conjunto com o nosso choque index, a abertura de protocolo de transfusão maciça. O que vem a ser esse protocolo? Nada mais é de que uma pontuação, tá? Em que se considera uma pressão arterial sistólica abaixo ou igual a 90, uma frequência cardíaca igual ou superior a 120, opa! Nos acende um sinal que nosso apenado tem 120. O FAST, que eu já vou falar mais algo sobre ele. E claro, um trauma penetrante no tórax, que seria muito evidente, não é, doutora Socorro? Sim. Basta pontuar 2 pontos deste protocolo ou mais para que você abra um protocolo de transfusão maciça. O protocolo de transfusão maciça considera uma bolsa de concentrado de hemácias, um pool de plaquetas e um concentrado de plaquetas e um plasma fresco congelado. São essas 3 que fazem a abertura do protocolo de transfusão maciça. Mas o que vem a ser o FAST, e não é o tio Fester. Uhul! Tio Fester é um, e o FAST é outro. São muito similares, não é? Mas o FAST é um exame ultrassonográfico em que conseguimos realizar no paciente em menos de 2 minutos para confirmar o nosso ABC score. Dr. Jorge, 4 janelas em que conseguimos fazer o nosso choque hemorrágico. Sim. Vamos verificar se esse paciente realmente encontra-se em choque. Com esse transdutor ultrassonográfico, vamos visualizar imagens normais e imagens patológicas. A primeira região, que é o quadrante superior direito, nesse espaço, entre os dois, existe uma região chamada espaço de Morrison, que até anteriormente era considerada uma região precoce de sinais de sangramento. Porém, sabemos que hoje, dentro dessa região que contém 3 espaços, a região parietocólica é a mais evidente e mais precoce de sangramento. Dr. Jorge, vou fazer aqui rapidamente com os meus mágicos vampirianos essa imagem minha, normal. Veja que não tem nenhuma alteração. Vem aqui fazendo o paciente, Dr. Jorge. Vamos ver se a gente consegue visualizar no nosso paciente. Aqui. Isto. Isso. Percebemos uma imagem anecoica na região parietocólica, entre o polo inferior do rim e o fígado. Muito bem, aquela região preta que está lá em cima é um líquido, e esse líquido pode ser sangue. É um sinal precoce
no FAST de que o paciente realmente sangrou. Muito bem, vamos continuando o FAST. Vamos para o quadrante esquerdo, Dr. George. O quadrante esquerdo, aonde tem o nosso baço, querido baço. Doutora Vampiro, quantos baços a senhora já comeu? Vários. Vários, né? Pois é, os baços são maravilhosos, eles acumulam sangue e são muito friáveis. Basta um soco de forte intensidade, como aquele rapaz, para que haja sangue e cheiro de sangue. Sim, vamos voltar, vamos voltar. Muito bem, vamos realizar agora, Dr. George. Eu vou realizar aqui em mim, tá bom? Com meus poderes vampirianos, uma região normal, porque o meu nem sangue tem. Muito bem, vejo aqui a loja esplênica e vejo ali essa situação que é normal. Vamos realizar isso no paciente, Dr. George. Aqui, isso, aqui, nesse formato, muito bem, aqui, mais ou menos, aqui, mais embaixo, aí, muito bem. Notem outra região e outra superfície anecoica, sangue. Caraca. Exatamente, doutor Jorge, o paciente tem um trauma esplênico e o senhor ia mandar para casa, porque os sinais vitais estão instáveis, mas o cheiro de sangue não nos assusta. Choque índice aumentado e ABC score positivo para protocolo de transfusão maciça. A região suprapúbica também a gente pode realizar e pode ver se há sangramento no espaço de Douglas, por exemplo, no fundo do saco de Douglas. Há muito tempo atrás se falava que o espaço de Douglas era o primeiro a aparecer sangue, mas não. É a região parietocólica da região hepatorenal. Como é bom estudar, né? Os científicos nos ajudam muito a reconhecer o sangue precoce. A janela cardíaca subxifoidea, aqui um pouquinho mais para cima, também é evidente para a gente conseguir evidenciar potenciais de choque obstrutivo como um hemopneumocárdio, tá? Esse sangue pode estar aderido com o pericárdio e pode fazer um tamponamento, então a gente precisa descartar esse choque obstrutivo. E há outro protocolo chamado EFAST, e esse EFAST apenas estende para as regiões pulmonares na identificação de hemopneumotórax. Muito bem, como é que eu trato isso? Há evidências científicas de realização precoce do transamin, ácido tranexâmico, que nos favorece a diminuir a mortalidade do paciente. É óbvio e evidente que esse transamin deve ser feito nas primeiras 3 horas do trauma. É claro, ocorreu isso, o médico do SAMU tem quanto tempo? Tem muito tempo, de choque índex 1. Eu preciso saber... Seu esteto. Obrigado. Eu preciso saber, doutor, há quanto tempo ele levou a pancada no bucho? Menos ou mais de 3 horas? Menos de 3 horas. Então está indicado usar o transamin, 2 gramas, 4 frascos de transamin, nos primeiros 10 minutos da chegada desse paciente no hospital. Há indícios também de que a gente pode fazer o restante de mais 1 grama, que seria mais 4 ampolinhas, nas próximas 8 horas. E há estudos também que se pode realizar as 8 ampolas de transamin nos primeiros 10 minutos. O que a gente não pode é deixar de fazer o transamin para esse paciente, porque o risco de mortalidade nos próximos 28 dias é altíssimo. E o transamin vai atuar inibindo que a fibrinólise aconteça. Parabéns, mas não é só isso. A gente precisa abrir também um protocolo de transfusão maciça. O plasma, inclusive, podia ser feito no pré-hospitalar. Há serviços brasileiros que fazem FAST na ambulância e que têm hemoconcentrados nas ambulâncias, que já abrem protocolo de transfusão maciça no pré-hospitalar. Lembrem-se, a UPA também é um ambiente de pré-hospitalar, mas é difícil encontrar um sangue, professor. Eu sei como é difícil encontrar um sangue.
E eu estou vendo muitos aqui na minha frente. Muito bem. Doutor George, venha. Você precisa tomar a conduta correta. Doutor Samu, esse paciente, você viu ele no pré-hospitalar. Você agora consegue reconhecer os sinais de choque? Sim, o paciente tem choque em índice maior que 1. Doutor George, diante dessa informação, o que Nesse é que caso- você pode fazer? Doutor Vampiro, nesse caso a gente precisa iniciar a transfusão maciça. Por quê? Esse paciente, além do índice maior que 1, ele também pontuou no score ABC. 2 pontos no score ABC. Então vamos iniciar. Quais são a pontuação que ele realmente positivou? Ele pontuou na pressão arterial e no pulso E o FAST? também. Muito bem. FAST e frequência cardíaca já são suficientes. Então, ordene. Faça! Enfermeira, por favor, rápido. Uma bolsa de sangue, de plaquetas e de plasma. Vamos fazer a transfusão maciça desse paciente urgente. Calma, doutor Vampiro. Doutor Vampiro, calma. Importante a gente lembrar que no sangue tem um citrato. E a gente tem que ter cuidado para não baixar bem o cálcio desse paciente. Muito bem. Obrigado, Bolsa de Sangue. Eu queria dar uma salva de palmas para a nossa participação do Hemocentro, que veio nos colaborar. Tá? Doe sangue, salvamos vidas. Muito bem. Além desse sangue, protocolo de transfusão maciça, Transamin, tem mais algo que você possa fazer, doutor? Doutor Vampiro acha que só você tem capa? E você tem capa também? Não tenho capa. Mas eu tenho uma manta. E essa manta é necessária para a gente manter e evitar a hipotermia do paciente. A hipotermia também mata, não é? Isso. Muito bem, professor. Venha cá. Vem. Licença. Vem aqui. Preciso te falar uma coisa. Fale, doutor. É muito importante a gente estudar. É muito importante a gente reconhecer sinais precoces e salvar vidas. Por isso que nós, vampiros, estamos aqui. Para ensinar você e toda essa plateia a realizar o reconhecimento precoce de um choque hemorrágico e o tratamento de um choque hemorrágico. Muito obrigado pela presença de todos.